jaquetas do Evangelho. Fiquem com os ouvidos abertos, ouçam bem. Estou no versículo 13. Em quem também vós confiastes depois que ouvistes. A fé é pelo ouvir pela palavra de. Depois que ouvistes a palavra da verdade, que é verdade, a palavra de Deus, certo? João 17:17, vocês que estão anotando a Escritura, Jesus disse, santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois que ouvistes a verdade, o Evangelho da vossa salvação. Qual era a salvação de que ele estava tentando falar? Predestinados antes da fundação da terra, certo? Para a adoção de filhos predestinados para a vida eterna. Agora, depois que vocês entram em vida eterna, depois que foram salvos, santificados, cheios do Espírito Santo, vocês são filhos. Agora Deus, querendo colocá-los posicionalmente, para que possam trabalhar pelo seu reino em sua glória. Esse é o Evangelho, sendo que primeiro ouça a palavra, arrependei-vos e serem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, tirando todos os seus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus para a terra prometida. A promessa diz respeito a todo viajante que está a caminho. Se você saiu de casa esta noite, um pecador, dizendo, vou chegar até o tabernáculo branco, Deus lhe dará a oportunidade esta noite. Há uma coisa que se encontra entre você e a terra prometida. Qual é a terra prometida? O Espírito Santo. O que se encontrava entre Josué e a terra prometida era o Jordão, exatamente. Moisés, sendo um tipo de Cristo, conduziu os filhos até a terra prometida. Então, Moisés não introduziu os filhos à terra prometida. Josué levou o povo e dividiu a terra. Jesus pagou o preço, conduziu-os ao Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo e ele colocou em posição a igreja. Cada homem enchendo com a presença do seu ser. Estão vendo o que quero dizer? Tudo em Cristo Jesus, como Deus predestinou, estou ao chamado deste Evangelho. Paulo, Gálatas 1:8 disse, se um anjo vier pregando outra coisa, seja anátema. A verdade, o Evangelho. Agora escutem bem enquanto lemos, terminando o versículo. O Evangelho da vossa salvação, e tendo nele, ouçam, atentamente, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nos últimos dias, a Bíblia disse, notem, nos últimos dias haverá dois tipos de pessoas. Uma delas vai ter o selo de Deus, a outra, a marca da besta. Certo? Quantos sabem disso? Bem, se o selo de Deus é o selo de... Se o selo de Deus é o Espírito Santo, então sem o Espírito Santo é a marca da besta. E a Bíblia disse que os dois Espíritos seriam tão parecidos que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Nunca fará isso porque eles foram eleitos para a vida eterna, estão vendo? Indo à igreja, sabendo que houve 10 virgens que saíram ao encontro do Senhor, todas santificadas, santas, cada uma santificada. 5 foram negligentes, deixaram suas luzes se apagarem. 5 tinham azeite nas lâmpadas, e aí vem o esposo. E as 5 que tinham azeite nas lâmpadas entraram na ceia das bodas, e as outras foram deixadas do lado de fora, onde havia choro e pranto e ranger de dentes. Esteja pronto, pois você não sabe em que minuto o Senhor vem, que é o azeite que representa na Bíblia o Espírito Santo. Agora, a vocês hoje, irmãos adventistas do sétimo dia, que disseram que o sétimo dia é o selo de Deus, apresente uma escritura para provar. A Bíblia disse que o selo de Deus é o Espírito Santo. Notem o versículo 13 agora. Tendo nele também crido,
Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Abram em Efésios 4:30, eu creio que é. Vejam se não recebemos 4:30, se não é o mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 30, assim, aqui está, 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da redenção. Quanto tempo? Quando você realmente recebe o Espírito Santo, é para durar quanto tempo para você? Até o próximo revivimento, até que a vovó cruze seu caminho, até que o chefe o repreenda, até o dia da sua redenção. Aleluia! Depois de você morrer, depois que passou para aquela terra, que você está lá com seus queridos, você ainda está cheio do Espírito Santo. Escritura. Você será exatamente como está agora. Você se mudou para outro corpo. Você só mudou de casa. Essa ficou velha. Você não conseguia mais arrumar as telhas, as vigas podres, isso mesmo. Você descartou essa velha e deixou acabar e apodrecer e se mudou para uma nova. Está certo? Porque se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando. Lembram-se do outro dia estudando quando o bebezinho está sendo formado no ventre da mãe, os pequenos músculos chutando, pulando, mas o que a mãe libera o bebê para a terra, primeiro há um corpo espiritual para pegar aquele corpinho natural. Talvez o médico lhe dê um assim, ou algo para sacudir-lhe, imediatamente vai direto para o seio da mãe, movendo a cabecinha no seio da mãe para fazer com que as veias mamárias tragam leite. Um bezerrinho assim que nasce da mãe, levanta, coloca-se de joelhos em uns minutos, que ele faz, dá a volta, vai junto à mãe, começa a sacudir a cabecinha e bebe seu leite. Aleluia! Sim, Senhor! Quando esse corpo natural entra nela, há um corpo espiritual esperando por ele. E quando esse corpo natural cai por chão, aleluia, um esperando além. Nós os mudamos de um para o outro, mudamos nossos lugares de habitação. Este mortal deve se revestir de imortalidade espiritual, esta corrupção revestir-se de incorruptibilidade. Este velho corpo enrugado, contraído, encurvado, não mudará a aparência de jeito nenhum. Quero dizer, quando chegar lá, você ainda terá o mesmo espírito. Permitam-me dar-lhes uma coisinha que lhes parece torcida, mas é a Bíblia. Então lhes darei uma que irá destorcer para você. Notem, quando o velho Saul, o rei, o velho e grande pregador denominacional lá, aquela vez, sabem, que tinha a cabeça e os ombros acima de todos, estava com medo, não sabiam nada sobre o sobrenatural. Davi teve de libertar o cordeiro da boca do leão, matou Golias. Notem, ele se afastou de tal modo de Deus que passou a odiar esse pregador santo rolador e, em vez de ser a favor dele para tentar ajudá-lo, tornou-se contra ele. Se esse não é o quadro exato quadro. Afastou-se dele completamente. Quantos estavam aqui quando parti? Em minha primeira viagem, preguei sobre Davi matando Golias. Muitos, poucos dos mais antigos. Eu estou para partir novamente. Lembram-se do que viram o que aconteceu no último domingo? Está entrando em outra fase, a segunda campanha de Davi, segunda fase do seu ministério. Então ele se tornou rei sobre Israel. Notem que o ministério agora está se movendo para uma fase maior, saindo maior. Assim fez Davi. Percebo isso à medida que vem. Quando Deus mandou Davi sair lá matar o leão, notem, e matar o urso, então matar o filisteu. Agora chegou um tempo em que Deus deu um espírito mau sobre esse velhote. E para quê? Para odiar Davi. E creio... Agora, estas fitas, ouçam, irmãos, vocês ouvindo as fitas, se discordam de mim, perdoem-me, veja, eu amo vocês, vou me encontrar com vocês mesmo assim, vejam, porque se você é um homem de Deus, eu vou me encontrar com você, mas, quero dizer, aqui está o motivo, só porque Saul viu que Davi tinha algo que ele não tinha. Então, o que aconteceu? Um rapazinho ruivo, magricela. A Bíblia disse que ele era ruivo, não era
um rapaz muito bonito, ruivo, apenas um rapazinho franzino. Ele foi lá, Saul, ele vestiu a armadura de Saul, imagino que o escudo lhe chegava aos pés, ele disse, tirem essa coisa de mim. Talvez ele lhe tenha dado um doutorado, PhD, LLD, algo assim. Como ele disse, não sei nada sobre isto, porque não pus à prova, deixe-me ficar com isto, que sei que estou fazendo. Ele ficou com a funda, e deixaram Davi furioso, porque as filhas, as igrejas, estavam cantando, Saul pode ter matado seus milhares, mas Davi matou suas dezenas de milhares, então ele ficou com ciúme. Essa velha bobagem do nome de Jesus não tem nada de especial nisso, e o que Deus fez com ele, Deus enviou um espírito mau sobre ele, para odiar Davi, e ele odiou Davi sem causa. Davi poderia ter torcido o pescoço dele algumas vezes, ele poderia, mas deixou passar, nunca disse nada, com certeza poderia ter feito. Ele se aproximou, cortou a orla da sua túnica certa noite e voltou e disse, olha aqui, veja, sim, Senhor, ele poderia ter feito, mas o deixou em paz, ele poderia ter dividido sua congregação e os dispersado, iniciado uma organização, se quisesse, mas ele não fez, deixou Saul continuar, deixou Deus se encarregar da luta, sim, Senhor. Assim, enquanto prosseguia, caminhava, terminava, seguia em frente, aquele espírito mau ficou de tal modo de Saul que não conseguia ter resposta de Deus. O espírito do Senhor havia se apartado dele e o velho Samuel, aquele que eles tinham rejeitado, que realmente era a voz de Deus para eles, aquele que eles tinham antes mesmo de quererem agir como o mundo. De que maneira a igreja quer agir como o mundo? Por que metodistas experientes no Espírito Santo, pentecostais, batizados e batistas presbiterianos querem agir como o mundo? Por que querem? Não sei. Não consigo entender. Você diz, bem, é tão divertido jogar pôquer só um pouquinho por diversão, só uma pequena aposta de 1 centavo, seja for o que chamem, é pecado. Você não deveria ter essas coisas em casa. Ora, não faz mal tomar um copinho de cerveja, acabamos de tomar alguns, eu e minha esposa tomamos alguns à noite, quando menos se espera os filhos tomam alguns, claro que é. E vocês, mulheres, o diabo foi isso que ele fez no princípio, com certeza as fez de alvo, irmãs, porque ele sabe o que pode fazer, ele pode enganar uma mulher 1000 vezes mais rápido que um homem. Sei que isso ofende você, mas é verdade, foi o que ele fez no Jardim do Éden. Agora, ela era honesta, sincera, mas foi enganada. Adão não foi enganado, disse a Bíblia, ele não foi enganado, mas ela foi enganada. Então, ele pode enganá-la, e ainda assim os pastores ordenam mulheres pregadoras, colocam nas congregações, e esta Bíblia condena isso de Gênesis, Apocalipse, e você diz, bem, está bem, elas conseguem pregar igual, eu sei que é isso, como alguém que começou a falar em língua certa vez, eu continuei pregando, e quando saiu uma mulher disse, meu filho disse, recebi uma mensagem para dar amanhã à noite, quando seu pai chegar à plataforma, disse, bem, senhora, o que quer dizer? E aquela noite, quando se aprontou, quando estava para fazer o apelo ao altar, ela arrumou todo o cabelo, puxou as mesas e tudo mais, se aprontou, levantou-se de repente no meio do salão e começou a pular, falou em línguas e profetizou. Eu continuei pregando, fiz meu apelo ao altar, não respeitei nem um pouco, não estava certo. Então, bem, a Bíblia disse para não fazê-lo, o espírito dos profetas está sujeito ao profeta, Deus está falando na plataforma que ele fale. Paulo disse, se alguma coisa for revelada a um, que se calhe até o próximo, isso mesmo. Agora, quando saí, aquelas pessoas disseram, um grande grupo de pessoas disseram, irmão, entristeceu o Espírito Santo esta noite. Eu disse, fazendo o quê? Disseram, bem, quando aquela irmã deu aquela mensagem, aleluia, disse aquilo, eu disse, eu estava pregando, ela estava fora de ordem, aquilo estava fresco, direto do trono, disseram, estava mais fresco do que aquilo que a irmã estava pregando. Agora isso mostra que é um ou outro, e digo em consideração a vocês que é insanidade, desrespeito, ensino iletrado, que não sabe mais sobre Deus do que um coelho sabe sobre sapatos de neve,
Não digo isso porque seja um comentário bobo, mas porque não é lugar para fazer, para contar piadas, mas exatamente a verdade. É uma pessoa que saiba que Deus não é Deus de confusão, Ele é a paz. A Bíblia que eles não conhecem. Tudo que sabiam fazer é pular, falar em línguas. Tem o Espírito Santo, aleluia. Já estive na África, vi feiticeiros e outros falarem 5.000 deles e cada vez pulando, sangue por todo lado, falar em línguas e beber sangue num crânio humano, invocar o diabo e falar em línguas. E todavia, falar em línguas é um dom de Deus, mas não é a prova infalível do Espírito Santo. Permita-me dizer-lhes isso agora. Creio que todos os santos inspirados falam em línguas. Creio que o homem, às vezes, quando você fica tão inspirado com Deus que fala em línguas, creio nisso, mas não creio que seja sinal de que tem o Espírito Santo. Creio que há momentos em que você tem fé, que você sairia e colocaria as mãos sobre uma criança que está com câncer, quando 50 pregadores orariam por ela e ela seria curada porque aquela mãe tem fé por aquela criança. Deus deu a ela. Ela é membro do corpo de Cristo. Creio nisso. Já vi isso feito. Eu sei que é verdade. Mas para a igreja colocá-la em ordem, colocar em ordem para que possamos trabalhar. Agora vamos terminar o resto desse versículo. Tendo também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Selo, o que é selo? O que é o selo? Um selo primeiro mostra que é um trabalho completado. Trabalho que foi terminado. A próxima coisa mostra que é posse. E a próxima mostra que é segurança. Protegendo. Digamos, por exemplo, eu trabalhava para a Estrada de Ferro Pensilvânia, com meu pai na Estrada de Ferro, carregávamos vagões, carregávamos aqui, nessa empresa de embalagem, latas. E colocávamos algumas aqui, outras aqui e ali, desse lado. Mas antes que o vagão fosse selado, o inspetor passava e empurrava, dava empurrões nessa, sacudia aquela. Eu condeno isso. Vocês vão despedaçar tudo antes de chegar lá. Condeno. Tirem-nos. Façam de novo. O inspetor condenava o vagão. O Espírito Santo é o inspetor. Ele sacode você um pouco e você chacoalha. Você crê em toda a palavra de Deus? Não crê naquela velha bobagem de nome de Jesus? Condena-o. Você chacoalha, veja. Não crê em cura divina ou coisa assim? Ainda chacoalhando. Tire-os. Você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem? Bem, de certa forma, você chacoalha. Expulsa. Veja, ainda não está pronto. Sim, Senhor. Irmão, quando está pronto para dizer amém, você receber o Espírito Santo? Amém. Tudo foi completado? Amém. Então, o que o inspetor faz? Tudo está bem embalado e firme e cheio do Evangelho. Toda a palavra de Deus é boa, tudo é perfeito. Crê em toda a palavra. Amém, amém, amém. Crê que Deus ainda cura. Amém. Crê que Jesus é mesmo ontem e eternamente. Amém. Crê que o Espírito Santo é real quanto sempre foi. Amém. Crê que o mesmo Espírito que caiu sobre Paulo cai sobre nós. Amém. Crê que ele faz as mesmas coisas sobre nós que fez sobre eles. Amém. Está ficando firme agora. Veja, ficando firme, prontos para fechar a porta. Muito bem. Então o inspetor fecha a porta. O que ele faz? Coloca um selo nele. Então desce aqui, pega uma coisa parecendo um alicatinho, chega lá e aquela coisinha o sela. Melhor não romper esse selo. Se aquele vagão, seu destino, for para Boston, não pode ser rompido. Seria uma ofensa passível de penitenciária romper um selo assim até que chegue a Boston. E um homem que tem autoridade para abrir aquele selo, só esse pode. Isso mesmo. É a propriedade de certa companhia ferroviária. É o selo deles. É a garantia deles de que esse vagão foi embalado, de que o vagão está pronto, pertence a eles. Eles não poderiam colocar o B e O da Pensilvânia. Você tem de ser selado, e quando estiver selado, e quando o cristão está embalado com o Evangelho, cheio da bondade de Deus, com todas as coisas boas de Deus nele, de coração aberto, pronto para o trabalho, disposto a ser colocado posicionalmente, a fazer qualquer coisa que o Espírito Santo lhe diga para fazer, passou da morte para a vida, foi santificado de todas as coisas do mundo, andando na luz à medida que a luz vem a ele, seguindo em frente, está pronto. Então Deus fecha a porta do mundo atrás dele e sela-o com o Espírito Santo da promessa. Aleluia!
Por quanto tempo até o destino? Não o leva aqui a estrada de ferro, abre de novo para ver se está tudo bem. Está bem, deixe. O inspetor já o inspecionou. Por quanto tempo você está selado até o dia da sua redenção? É por quanto tempo você está selado? Bem, quando você morre, então, irmão Branham, o que acontece depois que morre? O irmão disse que ainda o tem para sempre, onde a vida começa no altar. Exatamente ali, você vê um pouquinho de sombra, essa é sombra, o selo do Espírito Santo. Então é uma sombra das sombras, como eu disse outro dia. Mas quando você morre, continua a passar por essas sombras até chegar à umidade, da umidade a uma pequena nascente que goteja, de nascente a um riacho, riacho a rio, rio ao oceano. Veja, o amor de Deus. Você é exatamente a mesma pessoa. Olha aqui, o velho Saul, apóstata, não conseguia chegar a Deus. Todavia, não estava perdido. Certamente que não, ele era profeta, mas se colocou fora de Deus. Essa é a razão, irmãos, pela qual eu disse que vocês não estão perdidos. Então, lembrem-se, ele se colocou fora da vontade de Deus. Então, de repente, ele não concordava. Agora, talvez eu não deveria ter dito isso. Muito bem, vou continuar objetivando uma feliz congregação esta noite. Então, sabem, e logo, que coisa. Então, ele foi ao Urim Tumim. Sabem o que era o Urim Tumim? Era o peitoral, éfode, que Arão usava. E sempre foi, Deus sempre foi um Deus sobrenatural, respondendo de maneiras sobrenaturais. E quando o profeta profetiza, aquelas luzes místicas não surgiam de lado a lado daquele Urim Tumim. Ele estava errado. Quando o Senhor contava um sonho, não brilhava naquele Urim Tumim, não importa quão bom parecesse, estava errado. Isso mesmo. E não me importa quantos doutorados você tem aí, sua organização profetiza, se prega. Se não está de acordo com a palavra, está errado, irmão. Este é o Urim Tumim de Deus. Quando diz que não foi predestinado antes da fundação do mundo, não brilhará, porque a Bíblia disse que foi. Quando você diz que deve ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não brilha, porque ninguém na Bíblia jamais foi batizado assim, só em nome do Senhor Jesus. Não brilhará. Portanto, há algo errado em algum lugar. Assim, o Urim Tumim não respondia ao velho Saul e ele nem conseguia ter sonho. Ele estava tão afastado que nem conseguia ter sonho. Então, sabem o que ele fez? Ele foi até a feiticeira, a velha feiticeira, um velho diabo, a curandeira lá, a feiticeira. Ele disse, podes adivinhar? Ela disse, sim, mas Saul disse que mataria todos que adivinhasse. Ele disse, eu te protegerei, vestido como soldado de infantaria. Disse, adivinha para mim e faz-me subir do mundo dos mortos que partiram para além. Agora escutem, faz-me subir o espírito do profeta Samuel. E ela entrou para adivinhar e quando adivinhou, ela caiu sobre seu rosto e disse, vejo deuses subindo. Vejam, ela era pagã, deuses, 2 ou 3, como o Pai, Filho e Espírito Santo, ou algo assim, sabem? Ela disse, vejo deuses subindo. Disse, descrevam, qual é a aparência dele, como ele é. Disse, ele é magro e tem uma capa em seus ombros. Ele não tinha mudado nem um pouco. Ele disse, Samuel, traze-o a esta sala, aqui diante de mim. E notem que quando Samuel veio diante de Saul, ele disse, por que me chamaste, viste que te fizeste inimigo de Deus? E notem, ele não somente ainda era Samuel, ele ainda mantinha o espírito de profecia. Diga que está errado. Deixem que alguém diga que está errado. É a verdade. Ele ainda era profeta. Pois ele disse, ele profetizou e disse, a batalha se voltará contra ti amanhã, e tu e teus filhos cairão na batalha amanhã, e amanhã à noite, a esta hora, estarás comigo. Está certo? Ele ainda era profeta.
Agora você diz, foi uma feiticeira que falou. Muito bem, vou lhe contar de um que não foi uma feiticeira. Jesus tomou Pedro, Tiago e João, subiu ao monte da transfiguração. Certa vez ele estava de pé no topo da montanha e Deus estava colocando seu filho como eu estou tentando, falei outra noite, colocando o filho. E quando fizeram, olharam ao redor e verificaram que lá estavam Moisés e Elias, estavam conversando, tendo comunhão, não bandeirinhas brancas flutuando por ali, nuvenzinhas brancas flutuando, mas eram homens conversando. Moisés esteve sepultado em uma sepultura sem identificação por 800 anos, e Elias foi para o lar numa carruagem 500 anos. E aqui estavam ambos, ainda tão vivos quanto sempre estiveram, lá de pé conversando com ele antes que fosse para o Calvário. Aleluia! Selados até o dia da nossa redenção. Vou me apressar, então encerraremos, porque esta tarde vamos orar pelos enfermos, mais uns 5 minutos. Versículo 14, leiam. Permitam-me ler o 13 de novo para recapitular. Em quem vós confiastes depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Agora lembrem-se, qual salvação que tinham? Eram cristãos Efésios. Agora, olhem, notaram em Coríntios, ele sempre tinha deles dizer, quando venho entre vós, um tem língua, um tem salmo, profecia. Ele não podia lhes ensinar nada, porque eles estavam sempre desejando isso, aquilo mais. Essas pessoas tinham a mesma coisa, mas tinham em ordem. Ele nunca ensinou aos coríntios nada, não conseguia, a igreja não estava em ordem para ensinar. Agora, ele podia ensinar estas pessoas a coisa real, o que? Vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, que eu não omita isso, o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória, que é o Espírito Santo. Agora, então, vou ler o resto rapidamente, se forem pacientes comigo. Onde estávamos a outra noite, irmão Mike? Onde todos estavam felizes, tudo era paz, era amor perfeito. Agora, toda vez que vem dessa direção, você desce um pouco, toda vez que você dá um passo, chega alguns centímetros mais perto. Quando desce a terra, você tem uma sombra da sombra da sombra das sombras. Isso é quanto o Espírito Santo que você tem em si. Isso é amor, mas você tem sede de algo. Não gostariam as pessoas, como idosas, como eu gostaria de voltar a ter 15, 20 anos de novo. Eu daria qualquer coisa, mas de que me serviria? Eu poderia ter 15 e morrer ainda esta noite, hein, certo? E se tivesse 15 anos esta noite, como você sabe se sua mãe estaria viva ou não quando você chegasse em casa? Como sabe que vai chegar em casa? Como sabe que vai estar vivo amanhã? Se está com 12, perfeita saúde, você pode ser morto em um acidente, cair morto, qualquer coisa acontecer, incerto. Não há nada certo aqui, mas você anseia por isso. O que é isso? É aquilo lá em cima que está fazendo ansiar. Agora, você entra nisso, então tem vida eterna, que acontece, é o penhor. Qual é o dinheiro do penhor em qualquer coisa? Se eu for até comprar um carro, eu digo, quanto custa? Você diz, esse carro Mombrana custa $3.000. Qual é o sinal? Bem, vou deixar por $500 para o irmão. Muito bem, aqui estão $500, vou trazer o restante, irmão, em alguma ocasião, fique com o carro. Eu lhe dou $500. É o penhor, certo? Agora, agarrem-se a isto. É o penhor, é a entrada. Depois que fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito da promessa, depois que fostes selados, o qual é? O que é o selo da promessa? A promessa do Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança até a redenção da possessão adquirida. Que é isso? É a entrada. Oh, irmão!
pregadores. Se essa é a entrada, o que será quando todos chegarmos lá? O que será? Se isto é o que desfrutamos agora e ficamos tão felizes, já vi homens de 90 anos subirem. Vi um velho pregador que se levantou certa noite, saiu assim na plataforma, disse: aquele velho vai pregar? Eu disse. Ele disse: bem, bendito seja o Senhor, um velho de cor com uma túnica comprida de pregador. Por que não deixaram algum desses pregadores jovens pregar? Aquele velho, como ele pode pregar? Eu disse. Ele disse: bem, irmãos, hoje estive ouvindo os irmãos pregarem o dia todo sobre o que Jesus fez na terra. Vou dizer o que ele fez no céu. Ele disse: tomarei meu texto esta noite em Jó 7:27, quando era bem lá atrás, antes da fundação do mundo, quando ele disse que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos jubilavam. Começou assim, disse: você sabe, e tem algo que aconteceu lá atrás, tal, e começou a trazer o que aconteceu no céu, e de repente o Espírito Santo caiu nele. Tiveram de conduzir o velho até lá. Ele tinha uns 95 anos, estava assim, todo encurvado e só um pouquinho de cabelo. Desse jeito, chegou lá e começou a pregar, disse: aleluia, glória! Começou a pular assim, disse: oh, vocês não têm espaço suficiente aqui para eu pregar, e desceu da plataforma assim, tão rápido quanto podia, e isso é só o penhor. O que o Espírito Santo faz? Na questão bom lugar, permitam-me ler versículo 1 do próximo capítulo. Posso? Digam amém. Muito bem, versículo 1, capítulo 2, rapidamente. Estando vós, e vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Vos vivificou. O que significa vivificou? Fazer vivo. Quase mortos. Mas ele os vivificou pelo dinheiro do penhor, que será quando realmente receberem todos os dividendos. Oh, não é de admirar que Paulo, arrebatado ao terceiro céu, tenha dito: o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem para aqueles que o amam. Que será isso? É o gozo inefável e glorioso. Vocês que outrora estavam mortos em pecados e ofensas, ele vivificou juntamente pela sombra das sombras. Será quando vocês chegarem da sombra das sombras para a sombra, da sombra então para o riacho, do riacho para o rio, do rio para o oceano. E o que é quando você estiver lá na redenção, com um corpo novinho em folha, tiver voltado a ser homem completamente jovem ou mulher jovem, não for morrer mais, nunca mais vai morrer. Pensa, poderia desfrutar de algumas uvas, uma boa água fria. Não preciso disso aqui, no entanto. Mas algum dia Jesus virá. Este corpo angelical, esta teofania na qual estou vivendo, não virá mais através do ventre de uma mulher, nem virá através do desejo sexual, mas porque ele nasceu sem desejo sexual, eu ressuscitarei sem isso, e ele fará algum dia, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, e aquele corpo que outrora vivi ressuscitará em um corpo glorificado, e andarei, e falarei, e viverei, e desfrutarei. Aleluia! Viverei no decorrer das eras eternas que estão por vir através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está, irmão, esse é o Evangelho. Portanto, eu também, Paulo está dizendo agora o que ele é. Vou ler o restante, então oraremos pelos enfermos. Até a possessão, que é o penhor, até a possessão, para os louvores da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há ouvir dizer que vocês criam nessas coisas, que realmente criam na predestinação, vida eterna, salvação e tal, no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê seu conhecimento, espírito de sabedoria, de revelação, continuem a se revelar a vocês o tempo todo, crescendo de graça em graça, de poder em poder, glória em glória, não recuar, mas de glória em glória. Continuem seguindo, continuarei a orar por vocês, os olhos do vosso entendimento.
Sabe, na Bíblia disse que você estava cego e não sabia, mas aqui Paulo disse, vou orar para que vossos olhos do entendimento, você entende com o coração, é disso que ele está falando. Você olha com os olhos, mas vê com o coração. Você sabe disso? Muito bem. Para que o Deus da glória, vejamos, o versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Dizem que o poder acabou. O poder nem chegou ainda. Os que cremos segundo a operação da força do seu poder, vocês que têm crido na operação da força